Eu sou o professor Robson Malacarne, sou do Instituto Federal do Espírito Santo e também, Campus Viana, e também a gente está em alguns desafios como grupo de pesquisa, como também o Observatório Capixaba de Economia Criativa, e hoje a gente vai contextualizar um pouco sobre isso, Quais são os passos que a gente pensou para compartilhar sobre as próximas etapas, começando pela discussão do que é o cisterna. Então vou pedir, passando um pouco aí, o Cobal vai estar ajudando a gente. Primeiro, contextualizar, importantíssimo a questão das parcerias, da realização. Esse evento ele só acontece porque parceria com o S Mais Criativo, com o grupo de pesquisa GPESE, FAPES, Instituto Federal, IBCA, uma realização do grupo de pesquisa POEM, Observatório Capixaba de Economia Criativa, Hub ES e secretários de Cultura e Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Então a gente vai contextualizar um pouco esse cenário, podemos avançar aí. Valeu, Cobal, vamos lá. Primeira questão que a gente gostaria de contextualizar para começar essa tarde, já fizemos a prévia ali das explicações do evento ali no café, que a gente foi conversando, falando um pouco das experiências. O que eu gostaria de contextualizar um pouco é essa imagem, e essa imagem, eu vou chamar assim, uma imagem que desafia todos nós que estamos ou enquanto coletivos ou que estamos conversando muitas vezes no Instituto Federal, na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí eu vou falar um pouco sobre esses desafios quando a gente mostra, por exemplo, que a gente tem que fazer extensão, fazer ensino e fazer pesquisa. Por que eu chamo de desafio? E é legal que a gente conversa bem abertamente com os coletivos, com as instituições, que muitas vezes as universidades, os institutos, as faculdades são preparados para fazer o quê? Ensino. E também tem todo um estudo, uma discussão sobre metodologia de pesquisa. Agora, quando chega na extensão, na metodologia de extensão, a gente tem um braço que precisa ser aperfeiçoado. Muitas vezes a gente não tem uma discussão teórica, metodológica para falar como dialogar com comunidades, como dialogar com coletivos, com base em que metodologia você vai desenvolver projetos. E isso se apresenta como um desafio, porque quem é que está no território, muitas vezes quem é que está nas comunidades? São os coletivos, comunidades, e eles sim já têm metodologias desenvolvidas de mobilização comunitária, já sabem como é complexa essa mobilização, até sabem como não fazer e ainda falam assim, desse modo não vai dar certo. Esse modo que vocês estão pensando vai falhar, vai ter lacunas. Então, quando a gente olha para essa imagem e a gente traz a questão da metáfora cisterna, que é um dos espaços, esse espaço de seminário metodológico, ele se dedica a compartilhar dados, a ouvir experiências dos coletivos, a discutir metodologias de mobilização comunitária e a problematizar a economia criativa. Problematizar até mesmo dizendo, o que é isso? Esse nome distante, até que ponto? Será que eu já faço isso? Será que é algo distante de fato? Então a gente traz essa imagem, foi um trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer junto com o Leonardo Bis, junto com o Leonardo Lopes também, lá no mestrado em Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo, de problematizar essa questão, essa imagem para a gente refletir. Então podemos, Cobal, vai lá para a gente trazer algumas questões. E aí eu vou fazer uma fala inicial e depois eu vou falar a programação, tá, gente? Para a gente falar o que seria a programação da tarde, como que a gente vai estabelecer, como que a gente vai estar junto, tá bom? E aí vamos lá, o Cisterna é um evento formativo do Núcleo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa em Desconstrução, Economia Criativa e Sustentabilidade, POEM. Então é um grupo de pesquisa que se dedica a pensar essa transversalidade, essas interfaces, quando a gente pensa em políticas públicas e projetos. A iniciativa faz parte das ações para a implantação do Observatório Capixaba de Economia Criativa, uma ação prevista no Hub ES, com apoio da Funcitec, Mobilização Capixaba de Inovação e FAPES. O projeto acontece no âmbito do programa S Mais Criativo, que é coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura. Chegamos então, diante dessa introdução bem breve, considerando que uma coisa que a gente aprendeu que o tempo da tarde geralmente voa, e também bate aquele soninho, geralmente, da pós-almoço, por isso que a gente tem um cafezinho ali para dar aquela despertada. A gente tem uma programação bem dinâmica, vamos dizer assim, falas breves sobre alguns tópicos, e a gente vai contar com a parceria de vocês para depois, na última etapa ali no grupo de trabalho que a gente quer fazer juntos, para ouvir algumas questões de vocês. Tudo bem? Vamos lá, boa tarde, vamos lá. Primeiro item que nós teremos hoje na programação é falar um pouco sobre
esse espaço que nós estamos, que é o Hub ES, o Hub ES+. O que seria, como aproveitar essa potencialidade de estar aqui no centro de Vitória, e a gente vai contar com o Paulo e com a Paula que vão fazer essa introdução, né? E Karina também, né? Oi? Só o Paulo hoje, então tá bom. Só o Paulo que vai hoje, tá ali, que vai fazer essa introdução sobre apresentar o Hub, falar das potencialidades e principalmente acolher aqui nesse espaço que é estratégico para pensar política pública e como que a gente pode aproveitar cada vez mais, tá bom? Boletim da Economia Criativa. Né? A gente vai passar a palavra depois para a Karina, que vai contextualizar o que seria o boletim e como que é importante aproveitar esses dados. Tá joia? Né? E a gente tem pessoas que contribuíram aqui com o desenvolvimento desse boletim, são dados que estão ali, principalmente a palavra que eu gosto de trazer para reflexão, como traduzir esses dados para o dia a dia da sua ação. Né? Que é um desafio também, né? Você compreender os dados, mas como traduzir isso para descobrir como isso pode favorecer a sua ação. Depois, Cobal, né, ele vai trazer um pouco sobre a pesquisa realizada com coletivos, né, vinculados ao Lab Conecta. Então, vai explicar o que é o Lab Conecta, como que foi isso, né, quais os dados que a gente já pode trazer para compartilhar. Tá? Então, é mais uma etapa aí da parte da tarde. Vamos trazer também o Observatório Capixaba de Economia Criativa. Eu vou detalhar, porque tem alguns dados disponíveis no site do Observatório Capixaba de Economia Criativa que a gente gostaria de compartilhar, até mesmo falar, ó, pode usar dessa forma, está aberto. Né, a gente vai construir, tem um índice ali com algumas questões, vai apresentar a revista Mirante Criativo, que a gente tem pessoas que participaram da construção dessa revista, então é mais uma etapa. As últimas duas etapas, né, vou até brincar com a história aqui, ó, um convite à ciência cidadã, ó, tá o nome aqui, Leonardo Bis, que vai fazer a fala de abertura, né, vai fazer a fala de abertura, falar, mas quem vai aprofundar é o Fernando que está ali, ó, então vai ser aquele convite a pensar práticas de ciência cidadã. Né? E por que isso é importante para nós? E aí eu vou de novo fortalecer a ideia de tradução. Muitas vezes você tem números, tem dados, e é um desafio passar por essa tradução. E a gente tem um convite para a gente discutir e problematizar isso, tá bom? E por fim, né, que seria o grande convite, a gente vai ter um grupo de trabalho, né, onde a gente vai trazer algumas reflexões. Né, de como que a gente pode trabalhar junto, como que é esses dados, a presença desses dados nos territórios, né, quais são as lacunas. Quando a gente pensa em um observatório, é pensar, ok, eu sei que eu tenho lacunas. Então vamos pensar junto como que a gente pode responder isso. E esse é o convite para a gente fazer parte dessa tarde. Né? Então eu compartilho que estou muito feliz, né, para a galera que deu sim para essa tarde, para a gente passar hoje aqui. E a gente vai ter uma série de momentos, né, falas breves, para depois a gente ter mais tempo de trabalho com os coletivos em grupo, tá bom? Essa é a proposta, então vamos lá. E aí, por exemplo, a gente já deixa avisado, ó, deu vontade de tomar um cafezinho, tem uma água ali, tem um cafezinho da tarde, um bolinho, para a gente pode dar aquela respirada, mas essa primeira etapa é bem breve para fazer a introdução, tá joia? Então, passando a primeira etapa, pode voltar um. Então agora, tem um outro slide que vai ser aberto, eu vou convidar quem vai fazer a primeira acolhida. Ah, então a dupla aí. Então é o Paulo e Karina vai fazer as primeiras falas, então eu agradeço. E aí a gente vai fazer esse diálogo, vamos lá. Sobre o espaço do Hub para começar o diálogo. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao Hub S+. Eu sou Paulo Góes, estou como coordenador artístico cultural geral do Hub. Acho que boa parte, né, dos rostos daqui são de frequentadores ou estiveram aqui no Hub, então isso é muito bom ver que vocês estão de volta e usando o espaço. E eu vou dividir essa fala com Karina, na verdade eu vou só pedir empréstimo um pedaço da fala dela, para a gente apresentar um pouco, né, o que é o Hub, o que é o ES Mais Criativo. E boa tarde, pessoal, eu sou a Karina. A gente propôs também de transgredir um pouco a ordem do professor, que é sentar aqui e conversar com vocês, porque, enfim, é sábado à tarde, coletivos culturais. Mas então eu sou a Karina, eu sou coordenadora de projetos pelo Hub S+, trabalho junto à Secult e à FAP, sou uma bolsista. E a nossa ideia aqui, 2 microfones, é falar para vocês um pouco da política pública grande por trás do projeto. E também porque a gente entende, como pessoas que estão à frente da política pública, que vocês também fazem parte dela. São vocês que fazem a política pública que vem lá de cima, digamos assim, chegar nas pontas. Então, na prática, todos nós somos, de certa forma, colegas aqui. E essa é a ideia. Então, eu vou apresentar de início o S Mais Criativo. Se puder passar um pouquinho. Valeu. Então, o S Mais Criativo, ele é o quê? Ele é um programa de Estado, de governo e do que se chama de Mobilização Capixaba pela Inovação.
A proposta dele é fazer a economia criativa um vetor determinante do desenvolvimento socioeconômico sustentável do Espírito Santo. Isso é uma definição que foi feita junto com todos os parceiros. Daqui a pouco vou explicar um pouquinho mais dos parceiros. Mas antes eu queria voltar para aquela questão do que é a economia criativa que a gente tanto fala. Aqui a ideia é que a gente entenda que a economia criativa ela é um conceito que já surge das políticas públicas mesmo, ela vem de governos dos anos 90, que estavam, principalmente países ditos desenvolvidos, assim, que estavam naquele processo de desindustrialização. E aí eles estavam pensando, ok, a gente está perdendo indústria, como é que a gente vai fazer para continuar gerando renda e riqueza? E aí começa a pensar, olhar para o setor criativo e entender que isso gera mais valor. Então, a nível global, eles definiram que a economia criativa são os segmentos e as atividades econômicas que têm a criatividade como centro. Aí, quando a gente fala de criatividade, a gente não pensa só na cultura ou nas artes, a gente pensa em 3 tipos de criatividade. A criatividade científica, a artística e a econômica. Por isso, quando a gente fala de economia criativa e de qualquer programa de política pública que lide com a economia criativa, a gente vai falar de vários segmentos. Tem os segmentos que são da cultura, aí entra desde artesanato até patrimônio, artes visuais, música, mas também vai ter gastronomia, mídia, que entra audiovisual e editorial, criações funcionais, aqui entra arquitetura, design, publicidade e tecnologia também. Tecnologia da informação, desenvolvimento de software e jogos e pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre que vocês ouvirem que está só estimulando a cultura, ela pensa em todos esses segmentos. Aí, como é que funciona isso na prática? Assim, o que isso gera? Quando a gente fala de economia criativa, ou o termo que é usado, que é indústrias criativas e cultura, elas são responsáveis no Brasil por praticamente 3,6% do PIB, da produção. Aí aquele velho debate, né? Parece pouco, mas isso é maior que vários segmentos clássicos, tipo automotivo. A nível global, saiu um dado recentemente, de 2023, que ela foi responsável também por 3,4% do PIB global. No Espírito Santo, o dado é um pouquinho menor, é 1,5%, 1,46% do PIB capixaba, isso em 2020. Mas aí a gente pode olhar isso de 2 formas. Ele é menor, mas também significa que ele tem mais potencial para crescer. Dito isso, mesmo sendo aqueles 1 ponto pouquinho, significa que 10% da população em 2024 estava ocupada em atividades criativas, formalmente ocupada em atividades criativas. Isso significa que são mais de 213 mil criativos no estado. Aí, voltando àquele OS Mais Criativo, que é esse programa, que é um programa de Estado para fomentar a economia criativa. Como ele funciona? Ele é um programa que iniciou em 2020, que são 15 parceiros no momento. Tem desde secretarias do governo do Estado até outros. Tem Bandes, tem a DERES, tem o Instituto Jones, que é o Instituto de Pesquisa, tem o pessoal do Sistema S, tem o IFES, com o pessoal do Robson, tem a UFES também. Então, todos eles juntos propõem ações que são para fomento da economia criativa. Só para, então, entender de novo, a gente estava debatendo isso recentemente no programa e a ideia é desenvolver a economia criativa potencializando as culturas locais, as inovações, entendendo, então, que existe mais de um tipo de inovação, aqui a gente quer abarcar também as inovações sociais, e as criatividades para fortalecer os negócios criativos. Então, a tentativa é realmente de trazer a cultura, a economia criativa de base comunitária para dentro do programa e do Estado. Para isso, ele tem algumas áreas estratégicas, que é música, design, games e audiovisual, além de ações transversais. Por exemplo, fomento ao empreendedorismo é uma ação transversal, não é de um só setor. E tem 5 eixos de atuação, ou seja, aquelas 15 instituições que agora vão crescer, vão ser umas 18, vai entrar umas instituições novas, elas têm, ao todo, 56 ações. Essas ações elas estão divididas em 5 eixos. Nós temos fomento e difusão da economia criativa, que tem editais da FAPES, desde editais para inovação como Centelha, tem até programas de fomento direto a artistas, eles entram aqui. Capacitação e formação, que é a ideia de escola criativa, programas de formação, algumas ações do Hub entram aqui. Pesquisa e divulgação, o Observatório de Economia Criativa entra aqui, o boletim, que a gente vai falar um pouco mais também. Territórios criativos, as ações de fomento aos distritos criativos entram ali. E os hubs criativos entra o lugar que a gente está, que é o Hub S+. Deixar agora a Paulo falar um pouquinho do Hub. Bom, o Hub, né, é um projeto aí, né, que se desdobra do ES Mais Criativo, né? Estamos, inclusive, esse mês completando 2 anos. Vocês já estão aí convidados. Dia 14 a gente faz uma cerimônia aqui de aniversário do 2º ano do Hub. Então, ele nasce aí de uma vontade, né, coletiva, né, de várias
pessoas, coletivos, empreendedores, né, que demandaram, né, ter um espaço, né, de referência para a economia criativa do Estado, né? Então, o Hub, né, é um nome que deriva aí, né, do meio da informática, né, que é um lugar, né, de conexão, né, um conector. Então, a ideia é que aqui seja um espaço onde as pessoas se encontrem, onde projetos, né, encontrem parceiros, financiadores, outros projetos, né, onde as ideias, de alguma maneira, vão, né, tenham espaço para amadurecer, crescer, né, e ganhar corpo, né. Então, o Hub é esse espaço físico, né, que agrega, né, que tem essa função. E aí, dentro do escopo de atividades que a gente realiza aqui, né, funcionamos como se fosse uma escola livre, né, voltado para a economia criativa. Então, a gente tem desde oficinas, palestras, maratonas criativas, rodas de conversa. A gente fez aí, ao longo desses 2 anos, né, 12 feiras voltadas aí, né, para os setores criativos. Então, além, né, dessa atividade formativa livre, a gente também, né, busca incentivar, né, setores, principalmente esses setores que são estratégicos para o S mais criativo, né, game, música, audiovisual. E o espaço está aberto aí, né, para propostas da comunidade, né? Um dos primeiros serviços que a gente conseguiu implementar, né, assim que a gente abriu o Hub, é a reserva, né, de espaço, né? O auditório, né, boa parte de vocês conhece aqui o primeiro e segundo andar do Hub. Então, assim, tem salas multiuso que são emprestadas, né, franqueadas para o uso da comunidade mediante ali, né, um formulário de avaliação. O princípio básico é de que, né, todas as atividades que acontecem no Hub devem ser gratuitas, né, justamente para garantir esse acesso democrático. E aí, ao longo desses 2 anos, né, eu até estou com alguns dados aqui que a gente está nesse momento de sistematização aí, né, desses dados de 2 anos de trabalho do Hub. Foram quase 7.000 horas de programação, né, ao longo desses 2 anos. Totalizando aí cerca de 2.000 atividades, entre elas 700 atividades, né, são eventos que nós, né, a equipe gestora do Hub programou, né, abriu inscrição e mobilizou público. Então, aí mais de 1.300 outras atividades são o que a gente chama de atividade externa, né, que é tanto atividade que vem, às vezes, do próprio governo, mas também da sociedade civil, que usa o espaço para realizar aí diversas ações, né, reuniões, festivais, formações, né? Então, o espaço é aberto aí para inúmeros formatos de atividade. Ao longo desses 2 anos, a gente conseguiu aí, né, fazer uma oferta, né, só dentro das nossas atividades de cerca de 26.000 vagas, né, em oficinas, palestras, workshops. Então, esse é um pouco o panorama aí, né, de realização do Hub desses 2 anos. A gestão do Hub é feita por uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, que via chamamento público, né, concorreu, apresentou um projeto e está aqui fazendo a gestão, que é o Instituto Brasil de Cultura e Arte. Então, a equipe gestora do Hub, né, faz parte dessa organização que, junto, né, numa governança junto com a SECT, Secult, vai conduzindo aí, né, o funcionamento do espaço. Então, a gente está aqui, né, nesse espaço onde a gente tenta, né, buscar o tempo inteiro fazer uma escuta qualificada aí, né, com setores da economia criativa, né, para que, de fato, o funcionamento do Hub traduza a demanda social desses setores e aí dos coletivos, pensando, né, olhando de uma maneira mais especial para o território do centro, né, o Hub vem para cá, né, para o centro, apostando nessa vocação cultural, né, que é esse território. Então, a gente, né, busca o tempo inteiro fortalecer as iniciativas que estão aqui, né, os coletivos que estão aqui nesse território. E aí a gente separou acho que alguns de vocês já assistiram, mas pode assistir novamente, que são alguns vídeos institucionais que a gente fez, tanto na abertura do Hub, para apresentar o que é o espaço, e também depois de 1 ano. Então, vocês vão assistir um vídeo aí de 1 ano depois do Hub, esses números já estão desatualizados. Qual? Há 1 ano, o Espírito Santo inaugurou o Hub ES+, um espaço dedicado para promover criatividade, inovação e empreendedorismo.
Desde então, mais de 5.000 pessoas participaram de quase 500 atividades, trocando conhecimentos e construindo novas oportunidades. Nossa missão é conectar pessoas e ideias, criando pontes que ultrapassam fronteiras. Com diversas parcerias, o Hub ES+, colocou o Espírito Santo no mapa das discussões globais sobre inovação e economia criativa. O Hub ES+, é um espaço onde cultura, tecnologia e negócios se encontram, criando um ambiente propício para novas possibilidades. Estamos aqui para apoiar projetos que façam a diferença no mundo. Hub ES+, um ano de aprendizado, inovação e crescimento. Juntos, seguimos transformando o Espírito Santo em um estado conectado com o futuro. Hub ES+, criando conexões, transformando o futuro. Espaço de encontro e desenvolvimento da economia criativa e da inovação capixaba, o Hub ES+, é o primeiro hub público do Espírito Santo. Desenvolvido pela Secretaria da Cultura, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, o Hub ES+, é parte do ES+ Criativo, programa estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo para o desenvolvimento sustentável capixaba. Situado na Praça Costa Pereira, Centro Histórico de Vitória, o Hub ES+, oferece à comunidade e ao ecossistema criativo um ambiente acolhedor e colaborativo. Seus 3 andares abrigam espaços de convivência, auditórios, salas de reunião e de coworking, laboratórios e salas de criação. O Hub ES+, também será a casa do Lab Café, voltado ao fortalecimento e à divulgação da cafeicultura local e da gastronomia capixaba, com atendimento ao público e atividades de capacitação para profissionais da área. Com gestão e administração do Instituto Brasil de Cultura e Arte, o Hub ES+, também oferece uma programação diversa à comunidade. A partir de outubro de 2023, encontros culturais, oficinas, feiras empreendedoras, palestras e outros eventos farão parte do dia a dia do Hub e da população capixaba. Sua programação é voltada à ampliação do acesso à cultura e à difusão de conhecimentos que potencializam a criação e a inovação, com espaços que convidam à troca de ideias e de experiências. Assim, o Hub ES+ fornece infraestrutura, suporte e estímulo para que empreendedores criativos transformem suas ideias em projetos e negócios bem-sucedidos. O Hub ES+ funcionará de segunda a sábado com atendimento ao público e disponibilidade para uso dos espaços. Acompanhe nossa programação pelas redes sociais e canais oficiais. Venha conosco construir o Hub ES+, um espaço aberto para acolher e fomentar ideias criativas e inovadoras. Só que eles fazem publicações trimestrais. Então, junto com o observatório e pelo programa, o que a gente fez foi juntar essas publicações, esses dados, e fazer uma publicação anual, que nos permite entender melhor o perfil, porque assim, trimestral são poucos dados, é difícil de tu recortar mais, mas quando a gente consegue juntar eles nos dados anuais, a gente consegue realmente abrir e ver o perfil. Inclusive, obrigada, Vitória, que está aqui, nossa estatística. Se quiser passar, por favor. Aqui a gente destacou alguns dos dados do boletim, ele está ali fora para vocês pegarem a versão impressa, que é a ideia é ser um cartazão, assim, a gente tem desde a explicação da metodologia, reforçando aqui que são segmentos criativos e dentro a gente tem os dados que a gente conseguiu recortar. Então, o primeiro é que a gente tem crescimento desde o primeiro boletim, tem um crescimento de mais de 50%, para até chegar a esses 213 mil.
Também o rendimento médio do segmento criativo, ou seja, das pessoas empregadas nos setores criativos, ele ultrapassa o rendimento médio dos setores não criativos. Quem trabalha no setor criativo, em média, ganha mais. Tem uma menor taxa de informalidade, o Espírito Santo, em comparação ao setor criativo brasileiro e do Sudeste, que a gente tentou fazer sempre essa comparação nacional e região. E aí, quando a gente olha também o recorte de, ok, mas onde essas pessoas estão trabalhando, quase metade está trabalhando no segmento da gastronomia, seguido ali pelas pessoas que trabalham na TTEC, né? A pessoa fica gaga de repente, pelas pessoas que trabalham na tecnologia, depois cultura, que aí envolve vários segmentos artísticos e culturais, como a gente viu, e depois criações funcionais, que é arquitetura, design e outros. Aí aqui, quando vocês olharem essa publicação grandona e impressa, esses são os nossos dados interessantes e mais, não sei, mais, sabe, bons para a economia capixaba, mas também tem umas coisas que a gente ainda tem que enfrentar. Por exemplo, quando a gente olha o perfil dos criativos capixabas, a gente vê que a maior parte é negra. Pelo IBGE, pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Passa de 50% da população e do setor criativo. Mas também quando a gente vai olhar a informalidade entre pessoas pretas e pardas é maior que entre pessoas brancas. Outra questão que a gente tem ainda é por gênero. Ainda tem uma diferença salarial de gênero de quase 8% entre mulheres e homens no setor criativo. Então, quando a gente fala de dados de economia criativa e dados num geral, eles servem para isso, para a gente entender o perfil e para a gente entender quais são as áreas prioritárias para a política pública atuar. Então, dito isso, a gente vai seguir, vai ter mais uma publicação anual ano que vem, né? Porque a gente precisa que saia os dados do IBGE para a gente fazer essa publicação. E ali tem, se vocês quiserem, lá fora tem a publicação impressa, vocês podem levar. Aqui tem um QR Code para a versão digital e você pode passar. No site do Instituto Jones eles têm esse painel que vocês conseguem mexer nos dados, mas são dos trimestrais e também tem as publicações anuais lá, então vocês podem acessar por aqui ou ir direto no site. E o pessoal do Observatório também publicou uma versão, pode passar, interativa, que é esse painel de dados do boletim, ou seja, aqui estão os dados anuais, vocês conseguem mexer, se vocês quiserem fazer um recorte por um ano, recorte por um setor específico e ver como é que ficou isso, vocês conseguem fazer por aqui. Mas da minha parte é isso, se vocês quiserem depois pegar ali a publicação e conversar sobre algum dado, tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição aqui. Dados, né, e também buscar oportunidade de pesquisa, né, oportunidade assim, ok, quais são as lacunas? O nosso olhar, como muito bem tanto o Paulo falou e a Karina apresentaram, é perceber que os dados eles trazem um retrato, mas a gente tem que ter uma perspectiva de futuro, percebendo quais são as lacunas que esses dados revelam e o que a gente pode fazer a respeito em coletividade, né? Então eu achei prudente trazer alguns elementos para a nossa discussão breve, tá bom? Primeiro elemento seria o seguinte, trazer a ideia da economia e problematizar o que a gente está chamando de economia. Se a gente fala de economia criativa enquanto conceito, quais são as lacunas da compreensão de economia e quais são as lacunas de compreensão de criatividade. Começamos então pela economia. Dentro do conceito, a ideia de pensar a economia é pensar o quê? Eu tenho que ter leis, eu tenho que ter costumes para tornar essa casa comum nossa mais acolhedora. E muitas vezes essa casa ela é excludente. Eu acho que todo mundo aqui, quando tem vivência de território, a gente percebe desigualdade, percebe exclusão. E aí a gente tem que problematizar que economia nós estamos falando. Se é uma economia que acolhe ou uma economia que gera exclusão. Problematizar esse sentido também é importante. Seguindo, quando a gente pensa também em conceitos de economia criativa, há vários conceitos e a gente tem que ter essa cautela na hora de olhar para o conceito de economia criativa e perceber que também tem lacunas, né? Então a gente também é convidado a problematizar esses conceitos, cada um que está aqui. Tem a história da economia criativa, né? Como a gente já foi tratando desde o início da nossa conversa hoje, falando que tem abordagens diferentes da economia criativa, e isso é legal para a gente comentar. Tem uma abordagem que trabalha nações criativas, outra abordagem que trabalha indústrias criativas, e o Brasil, então cada um que está aqui faz parte desse movimento, ele tem uma contribuição fundamental para pensar a economia criativa a partir dos pontos de cultura. Então a gente teve uma retomada dessa discussão dos pontos de cultura, acho que todo mundo acompanhou, sabe que agora você tem uma política retomada dos pontos de cultura que ficou parado um pouquinho. Mas isso tem um fundamental histórica para pensar redes de pontos de cultura, que é algo que está sendo rediscutido. Quando a gente olha para a economia criativa, portanto, né, dentro dessa proposta de fala breve que a gente está fazendo junto, a gente tem uma economia que é restrita, né, o interesse é a conservação, foco nas trocas monetárias, tá bom? Então tem esse olhar
e tem um olhar que seria onde você busca acolher a diversidade, reconhecer trocas simbólicas e a criatividade como potências do território. Então a gente olha para a criatividade como uma potência do território, sem dúvida cada um que está aqui consegue reconhecer que tem um papel fundamental em criar soluções para o território, a partir da arte, a partir da cultura. Então são olhares sobre a economia, né, a partir de alguns teóricos, né, e a gente ousa chamar de economia geral da diferença, ou seja, que acolhe a alteridade e os coletivos nesse território, tá bom? Avançando, vamos lá. E aí chegamos também no modo de pensar a criatividade. Eu acho que todo mundo aqui sabe, reconhece que é um modo de pensar a criatividade em etapas, né? Falar, você para ser criativo você tem que fazer etapa 1, etapa 2, meio que sequencial, e tem um modo de pensar a criatividade como prática, que o foco é atividade, corporeidade, prática da fala, fazer coletivo, e aí chegamos no ponto da pauta de hoje, que é redes. É um outro olhar, que seria você entender que também a criatividade é formação de redes de coletivos, né? Esse espaço que nós estamos aqui dialogando hoje, tá bom? E aí eu trouxe uma fala, o último slide que eu tenho para apresentar, que seria o seguinte: é uma leitura que é feita a partir de Milton Santos, quando ele pensa território usado. Então é legal para a gente trazer essa referência teórica metodológica para problematizar a ideia de rede na economia criativa, né? E o Milton Santos ele faz uma provocação, ele fala, ó, as redes são definidas a partir de horizontalidades e verticalidades para pensar o território. Por que essa diferença para pensar o lugar e pensar o território? A verticalidade geralmente trabalha com acontecer hierárquico, ou seja, essa ideia de cima para baixo. É uma imposição dentro de uma lógica, de uma leitura da economia criativa, pensando no território. E ele também problematiza sobre a ideia de horizontalidade. É você valorizar no território, eu tenho coletivos, eu tenho potências, eu tenho vulnerabilidades, e isso em horizontalidades. E tem o acontecer ali no lugar, que a gente tem que acolher para problematizar essa economia criativa de base comunitária. E essa frase aqui, ela provoca um pouco para a gente entender assim, a gente está olhando para frente, as lacunas, o porvir da economia criativa, o que nós coletivamente podemos trabalhar juntos. Enquanto uma economia criativa restrita foca nas verticalidades, que é essa questão da imposição, né, de políticas, de ritmos, já uma economia criativa de base comunitária reconhece o papel do território e das horizontalidades presentes no lugar. E aí tem esse texto, né, do professor Leonardo Disseu, que ele apresenta uma sequência didática para estudar esse método do Milton Santos, que eu achei bem interessante trazer para a gente pensar a rede. A rede vive isso em contradição constantemente. Tem a verticalidade e tem as horizontalidades, onde você encontra, né, os coletivos geralmente trabalham com essa perspectiva mais horizontal e não hierárquica. Então é uma questão que os próprios coletivos já fazem. Isso é interessante a gente trazer para reconhecer, né? Beleza? E aí, o que eu gostaria de apresentar nesse momento? Já foi dito aqui sobre o papel do Observatório Capixaba de Economia Criativa. Né, esse Observatório Capixaba da Economia Criativa ele é uma estratégia metodológica que envolve aporte de conhecimentos teóricos e práticos de forma colaborativa. E essa provocação é evitar a ideia de ser muito hierárquico, então é reconhecer que tem que ter horizontalidade. Essa é a grande provocação. E o desafio, né, gente? Porque não é simples fazer isso também. É desafio para falar assim, ok, a gente tem esse desafio, vamos trabalhar para chegar nesse caminho. E aí eu quero apresentar basicamente um item, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, que às vezes o link falha, que eu quero mostrar algumas questões que estão no site do Observatório Capixaba e falar assim, eu quero entender tais dados. Então vamos ver se funciona. Pode clicar, meu camarada, vamos ver se vai dar certo aí, ó. Vamos ver se a internet funciona, senão eu salvei printado no slide também. Tem que ter plano A e plano B, que depois... Não, vamos ver se vai. Deu certo, ufa. Então vamos lá. Ao acessar o site, eu vou pedir para o Cobal baixar. O que nós temos ali? Tem umas perguntas chaves. E aí teve um trabalhinho muito bem feito pela Gabi, estava aqui, está lá, que foi o seguinte. A gente é um trabalho que está constante desse mapeamento, né, Gabi? Que é o quê? Todas as revistas, todas as publicações que estão no site, eles têm alguns conceitos. Então, muitas vezes a gente fala sobre economia criativa, sobre observatório, uma série de conceitos e fala, ok, onde eu encontro? Aí ali no site você tem vídeos, mas também tem, em termos conceituais, uma revista Mirante Criativo, que a gente vai mostrar aqui, e a gente meio que foi mostrando, ó, vai na página tal que você encontra esse conceito. Então a ideia é, vai lá, vamos ver o Observatório Capixaba, clica só no maisinho aí para mim. Clicou, beleza. Então vai ter lá a página, tem um conceito e a página onde você vai buscar a referência. Então foi criando esse passo a passo. Clica no outro aí, por favor, Cobal, vai descendo.
Economia criativa, tem um conceito mostrando na página que está o debate, para você buscar na revista, vai descendo, vamos lá. Qual a diferença de economia criativa e indústria? Só para a gente entender como que está. O que é o Cisterna? Vai lá, Cobabilis, vamos descendo. O que é o Festival Origraphs, que foi pauta de um do Mirante Criativo, eu acho que a galera que também já conhece o Festival Origraphs. Aí trouxemos ali, tem até artigos sobre o tema. O que é o Projeto Tour do Morro? Tá ali, ó, página indicada, tudo certo. Tá vendo? Tá aí, ó. Ele vai até falar daqui a pouco, tá na expectativa, vamos lá. O Léo Bis vai falar e depois vai você, vamos lá. Como que ciência aberta pode fortalecer a economia criativa? De novo, tem lá ó, a edição da revista e também com a página. Então a gente teve esse cuidado, o site ele tem esse papel. Pode ir lá para cima de novo para o meu Cobal, que aí eu acho que a galera já percebeu a dinâmica. E aí tem um Mirante Criativo ali, tá vendo, Cobal? Clica aí, por favor. Onde está? Isso, Mirante Criativo. Não, passou agora. Aê, meu camarada, vamos lá. São as várias edições da revista, onde a gente, em cada revista, após cada cisterna, foi gerada uma revista com essa síntese da discussão. Então você pode, desce mais aí, Cobal, por favor. E aí tem várias edições e tem a edição mais recente, que é a quarta ali. Olha, ó, a foto mais recente ali, rapaz. Ó. Tá vendo? Tá ali, rapaz. Pô, estrategicamente, tá vendo? Então, ó, é a pesadinha, né? Clicou, vamos ver se vai passar. Mas, por exemplo, a ideia que eu gostaria de mostrar para vocês era essa. As 4 revistas estão disponíveis lá no site, tem várias conexões para o site do Hub, e aí vai passando, vai fazendo a leitura, tem as reportagens, as páginas, os índices, várias. Além disso também a questão para os vídeos. Então, por exemplo, você passou aqui, participou de um cisterna, foi gerado um documento, virou revista, virou vídeo, então, e vira garota propaganda. É um risco, ó. É um risco, ó. Passou aqui, é um risco de virar garota propaganda. Então, o documento está disponível para a gente ter esse acesso, tudo dentro daquele desafio. Produção de conhecimento colaborativo e disponibilidade por meio do site, que é um dos modos, tá bom? E aí vai passando, e aí tem um barulhinho, né, que vai passando aí, tudo certo. E aí eu vou pedir para voltar para a apresentação, né? E essa é só para a gente entender que o site está disponível, e lá na apresentação a gente pode voltar lá para a apresentação, fazendo um favor, o Cobal. À esquerda ali, ó, já está lá. É isso. Isso. Não. Pera aí. Não, mas está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui que é mais fácil. Isso, meu camarada. Vai lá. E aí a gente vai continuar. Então, por exemplo, aqui eu já falei um pouco sobre o site, que esse é o princípio do site, né? O site é um repositório de metodologias. Cada coletivo possui uma metodologia de vivência nas comunidades e nos territórios. Então, nossa intenção, nosso propósito é que o site ele seja esse repositório. Então, a gente falou de alguns itens ali, mas tem vários coletivos aqui que participaram de entrevistas, tem fotos disponíveis lá, porque vai lá acessar o site, você vai ter um registro da sua metodologia. Né? Lá no site tem produtos educacionais que demonstram essa metodologia. Pode voltar. Ah, isso aí, tá tranquilo. Vai. Ixi, muito bem. Então, pode passar. Então. Esse primeiro passo é o seguinte. Parando aí, por favor, Cobal, obrigado. Aliás, isso, parada aí, pode ficar quietinho aí. Tranquilo, Cobal, vamos lá. Essa imagem vocês já viram. Então, por exemplo, tem o site, mas também quem quiser acessar, o QR Code funciona, vai direto para lá, mas no próprio site também você acessa, né, a economiacriativa.org, onde você tem todos esses dados disponíveis. Né? Então, abriu, vou passar para cá para não atrapalhar. Já atrapalhei, mas tiro de novo, vai dar tudo certo. Vamos lá. Vamos lá, ó. E aí nós temos também, antes de ir para essa etapa, né, que a gente quer fazer o lançamento no digital, a gente vai abrir um pouquinho sobre os dados do Lab Connecta e depois eu vou para esse slide, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui. A gente tem alguns dados dos coletivos que a gente gostaria de compartilhar. Esses dados foram obtidos nas ações dos Lab Connecta que vocês participaram. Então a gente tem vários coletivos aqui, é legal. A gente consegue reconhecer os coletivos aqui, né, até pela camisa, né, naturalmente, né, galera aí presente. Temos coletivos que participaram desses editais. E a gente quer apresentar alguns dados que foram filtrados nesse processo do Lab Connecta. Aí eu vou passar a palavra para, hoje é o Cobal, né, que vai apresentar, certo? Confere, né, para ele apresentar alguns dados, e aí eu vou sentar lá para ajudar ele lá no passar o movimento. Deixa no ok aí para nós, que a gente vai passando para você, camarada. O Cobal vai apresentar alguns dados dos coletivos que participaram do Lab Connecta, e depois a gente volta, que aí vai chegar a sua hora, tá, Fernando? Fica preparado aí. Vai lá. E aí, vamos lá, tem que botar o microfone nele. Meu amor. Volta, Cobal. Volta o microfone.
Ah, pode? Ah, então tá bom. Senão eu já... Se quiser tirar aqui não, tá? Depois eu volto para mais uma etapa. Vai lá, Cobal. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sou o Léo Cobal, Léo Meira, tanto faz, né? Cobal é apelido, só para vocês se situarem, é que às vezes me chamam de Meira, às vezes de Cobal. Eu sou o Léo. E tem muito Léo aqui, né? Léo Bis, Léo Lopes, aí confunde. Boa tarde para vocês. Vou apresentar rapidinho aqui os números, né? A gente está chamando aqui de oficinas, já não é nem oficinas, mas são as ações do Lab Conecta, que estão acontecendo pelo Estado. Aí, ó, tá aí, junto com o Ruca. Ó, hoje só tem garoto propaganda aqui, né? Que legal, que legal. Tá representando o Ruca hoje, né, Vivi? Legal, muito bom. Então, tivemos aí, desde 2023, 4 ciclos, né, de editais de oficinas, promovidas aí por 28 coletivos do Estado. Pode passar, Gabi. Aí os parceiros, né, com quem a gente fez as oficinas, Hub, o IFES, POIEM, a Mobilização Capixaba pela Inovação, a S Mais Criativa, a FAPES e a Secretaria de Cultura e de Ciência e Tecnologia do Estado. Faz favor. E aí, eu falei desde 2023, mas desde 2022, né, a gente está na formação, o Robson falou agora mesmo da rede, né, uma rede que a gente está buscando dados e formatando essa rede de competências e saberes compartilhados, né, através da AGEX, que é a Agência de Economia Criativa, que faz parte do POIEM, né, e está constituindo aí esse repositório, né, esses dados para conhecimentos dos coletivos e também promover a produção das áreas em que vocês atuam. Isso é importantíssimo ter esses dados, né, depois a gente buscar, enfim, apoio para uma série de, né, para pesquisa, para uma série de situações que vocês possam utilizar futuramente, né? E aí é isso, promovendo a produção, a difusão de conteúdos, práticas socioeducomunicativas, com ênfase no estímulo ao desenvolvimento da vida comunitária e nas possibilidades de participação dos cidadãos. Pode passar. E aí a rede de competência hoje tem habilitados aí, na verdade esse número já cresceu, já estamos em 77 coletivos, né, de vários municípios capixabas. E aí a gente fala dos 4 ciclos, pode passar, Gabi, faz favor. Hoje são 20 os municípios em que os coletivos estão inseridos. Claro que a grande maioria está na Grande Vitória, né? Tudo mais, mas temos coletivos e temos representantes hoje aqui de Aracruz também. Legal, Priscila, obrigado por ter vindo. O pessoal de Conceição da Barra, por exemplo, né, por estar mais longe, não conseguiu vir, mas eu fiquei de passar para eles, inclusive, um resumo do que a gente está trocando de ideias hoje. E é isso, hoje são esses 20 municípios. Como eu falei, 77 coletivos hoje, nesses 4 ciclos, foram 28 coletivos até agora atendidos, né, com essas oficinas, tivemos mais de 600 inscrições, mais de 500 participantes, né, tem 450 aqui, mas já fomos atualizados com as informações, tem mais de 500 participantes por todo o estado dessas oficinas, aí os garotos propagandas nas fotos, bem legal ali, né? Resumo de que as oficinas teve um bom andamento, tiveram bons andamentos, né? E estamos colhendo essas informações e esses dados para juntar nesse banco nosso, nessa rede de competências nossa. Aí são alguns dos projetos, como eu falei, né, Vitória tem uma rede maior de coletivos, Cariacica, 4 projetos, Vila Velha 5, Viana 3. Esses são os que participaram das oficinas, tá, gente? Eu sei que Viana tem mais, fique tranquilo, são os que participaram das oficinas.
São Mateus com 2 projetos bem legais também, né? A Serra com 1, Aracruz também, representado aqui, como eu já falei, pela Priscila, Guarapari e Conceição da Barra. E é isso, mais uma vez os parceiros aqui, são os números captados até agora, né? E a gente pretende trabalhar isso mais e mais para que tenha um aval bem legal dos coletivos pelo Estado e que todos vocês sempre participem e fiquem conosco, tá bom? Obrigado. Vai. Gabi. Tudo bom com vocês? Eu sou a Gabi Sartório, estou aqui com vocês por trás, né? Alguns eu tive contato, outros não, e eu queria aproveitar esse momento primeiro para agradecer. Eu sei que tem alguns que estão com a gente desde o início do primeiro ciclo, e aí eu gostaria que ele desse uma fala para a gente rapidinho aqui da experiência de vocês quanto a isso. Acho que você está desde o primeiro ciclo, não é? Com a gente? Você tá? Já até eu tá. Já até você pode falar um pouco pra gente como é que foi a sua experiência, como é que foi? Opa, vai deixar pra carregar? Vou votar neles. Ah, tá. Peraí, vem cá. Deixa eu só te microfonar aqui também. Tá. Com licença. 2 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou Jardel, sou arquiteto e urbanista, sou da comunidade Terra Vermelha e fundador do coletivo Cidade para Todos. Bom, o que a gente vê, né, a nível de cenário de comunidade é que para a gente concluir algo que a gente quer alterar na comunidade, para partir de um ponto A para o ponto B, geralmente precisa de uma ponte, né, para fazer uma ação, uma construção de espaço. E o POEM, esse núcleo, né, de extensão, veio para ser essa ponte para a gente, de tornar uma teoria que a gente imagina em realidade. Então, eu sou muito grato a isso, porque isso nos permitiu tornar possível o que a gente pensava de construção de espaço, de lugar, porque a gente acredita que a gente tem que, do preceito de nada sobre nós sem nós, então a gente tem que construir com quem faz e com quem vive o espaço. Então, eu sou muito grato a isso, aos professores, né, o Robson Malacarne, o Bis também, que estava comigo desde o início, e o Léo Cobal por toda a estrutura que sempre deram. Então, sou muito grato a vocês. Acho que isso muda o mundo, comunidade e cidades. Isso que a gente busca, né? Construir cidades mais resilientes, humanas, inclusive, para todos. Obrigado. Desculpa. E aí? Quem vai ser a próxima pessoa que vai dar um depoimento pra gente? Quem gostaria de falar? Ai, me forçaram, né? Eu lembro de você desde o início. Eu lembro de você, por isso que eu tô marcando aqui. Gente, deixa eu me concentrar. Gente, então, prazer para quem não me conhece, né? Eu sou Drica Coelho, sou lá de Viana. Atuo no coletivo Cultura Betânia, né? Lá na região da Grande Betânia. E aí, assim, o legal que saiu do primeira vez que a gente participou, a gente criou um projeto chamado Conecta Coletivos, né? Que a gente juntou 4 coletivos, que foi 2 de Cariacica e 2 de Viana. A gente fez uma intermunicipalidade, né? Que a gente pegou o coletivo de Viana foi Cultura Betânia, Bom Pastor, e o de Cariacica foi Arte no Bairro, né, que é de Castelo Branco, e o coletivo da Açucena, que coletivo do PG. E aí a gente se reuniu e daí saiu uma revista também, né, saiu um site, foi muito legal, assim, então foi fruto também do Lab Conecta, do Cisterna aí, da equipe do POEM, então foi muito bacana, assim. Então acho que tem muito a contribuir mesmo, assim, o POEM, né, nesse sentido, e para a gente é ótimo fazer essa conexão, porque a gente entende também lá no território que a gente tem que estar conectado, que a gente tem que se unir para mudar. E é a partir da base, é ali, né, na ponta que a gente sustenta, que a gente faz algo para mudar. E é isso. Mais um só para a gente encerrar, pode ser?
Quem gostaria? Vai. Vocês... É? Sim. O Elber, macho. Aqui, vem cá. 2 minutos. Oxe, vocês deixaram o tempo para mim. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Emerson de Oliveira, mais conhecido como Alok. Venho da cultura das batalhas de rima, no bairro Castelo Branco, né, bem próximo ali. Cariacica Viana, sempre uma conexão dentro da cultura muito boa. Faço parte hoje do coletivo Arte no Bairro, que inicialmente trouxe, integrando o primeiro ciclo do compartilhamento de saberes. Participei como oficineiro, contribuindo com a minha experiência como designer, né? A partir de conhecer como funciona esse compartilhamento de saberes, como fundador também da batalha do coletivo Batalha do Castelo, né? Que tem aí quase uma década de caminhada já dentro de Castelo Branco. A gente pôde transmitir também o nosso conhecimento na captação de recursos de produção cultural. Nós formamos alguns jovens e tivemos a oportunidade de trazer novamente quem nos ensinou a fazer cultura. Foi o MC 90, uma grande referência do estado aí dentro da cultura do hip hop. A gente pôde trazer ele como esse retorno do que eles plantaram lá atrás. Então, eu acredito que... Vou falar rapidinho, tá bom? Bom, gente, a gente fica muito feliz com nesse momento de partilha, né? A gente dá aquelas paradinhas, até mesmo a gente comenta aqui, estava comentando, dá aquela respirada, porque a gente sabe que é muito legal quando a gente sonha com uma coisa e chega no território, né? E isso só chega no território porque as pessoas, os coletivos, é que fazem a diferença. A gente sempre reafirma isso, né? Se não são os coletivos no território, as coisas não acontecem. É eles que fazem a metodologia, é eles que criam, e essa diferença no território acontece por causa da força de cada coletivo. Dito isso, eu quero fazer para uma última parte, para chegar no Fernando, ó, que o Fernando está ali na expectativa, que é o seguinte: nós estamos, dentro dessa perspectiva de rede, era para aquele slide mesmo, pode manter lá. Aí, beleza. Dentro daquela perspectiva de rede, a gente está num trabalho, num desafio de aproximar coletivos, territórios e pesquisadores, né? Então, desde o início da fala, né, que eu trouxe na primeira imagem, há um desafio das instituições públicas, né, de ensino, de pesquisa, entenderem qual metodologia de extensão funciona, né? Qual que é. E quando a gente fala qual metodologia funciona, é porque a gente entende que um passo todo, com bastante cautela e respeito, é entender o que já está acontecendo nas comunidades. Porque a gente fala, ó, tem metodologia, cada coletivo tem sua história, sua estratégia, então a gente precisa se aproximar, né, dessa discussão, né, entendendo esses desafios no território. Dito isso, quando a gente provoca, né, sobre o Observatório Capixaba de Economia Criativa, a gente quer dar um outro passo em que sentido? Né, a gente tem 2 perguntas ali para responder, que a gente vai trabalhar o seguinte: eu estou no coletivo, estou desenvolvendo pesquisa também, né, e quero colaborar com o Observatório Capixaba de Economia Criativa. O que eu posso fazer? Como que seria um caminho? Então a gente já aprendeu que os editais de coletivos funcionam com essa acolhida de metodologias. Então a proposta é ter um edital também para pesquisadores e até mesmo coletivos que já fazem pesquisa. A gente sabe que a gente acompanha pouco a pouco os coletivos, a gente sabe que os coletivos foram mudando de perfis, né? Eles foram buscando até a qualificação, as pessoas foram buscando outras qualificações, além da atuação no território. Quando eu falo outras qualificações, existem vários saberes, né? Esse cuidado a gente sempre fala. Tem saberes e saberes, e aí a galera está buscando esses conhecimentos diferenciados. Dito isso, eu gostaria de deixar aqui 3 questões, né? Esse formulário aberto para quem tiver interesse. A gente vai estar lançando esse edital para envolver mais pesquisadores, porque também tem mais coletivos, tem que ter mais perna, né? Para a gente fazer os monitoramentos. E quem tiver interesse de fazer parte desse movimento de ciência cidadã, que já vai ser explorado daqui a pouco o tema, o que seria ciência cidadã? A gente vai explicar daqui a pouco, né, sobre essa temática. A gente está mobilizando essa rede de pesquisadores também, que possuem interesse em dar suporte metodológico aos coletivos, de fazer essa troca de saberes, né? E aí tem 3 perguntas que a gente está provocando nesse formulário. Como você pretende auxiliar os coletivos na produção de dados, que é uma lacuna, né? A gente quer conversar um pouco, um dos focos de conversar hoje sobre isso, na próxima etapa. Qual a metodologia a ser desenvolvida, né? Propostas participativas, a gente quer ouvir qual a proposta desse pesquisador, porque provavelmente ele já tem dados, já tem experiência, e não é simples essa tradução de linguagens, tá, gente? Então a gente está com bastante humildade
Por isso de discutir metodologia. E apresentar um cronograma de proposta de 6 meses. Isso aqui vai ficar aberto, né? Isso aqui a gente está trazendo hoje como um primeiro espaço, mas a gente vai aprofundar o que a gente pensa num próximo ciclo. Inclusive os grupos de trabalho que a gente vai fazer hoje vão trazer algumas questões provocativas sobre isso. Tudo bem? Então, fica aquela perguntinha lá que eu gostaria que vocês pudessem ficar atentos. Ciência cidadã. O que seria ciência cidadã dentro das nossas discussões? Mais um slide, por favor. E aí, dentro da nossa programação, a gente tem um convite à ciência cidadã, né? E aqui eu deixei, o Leonardo Bis vai fazer as honras da casa e daqui a pouco o Fernando já está ali para compartilhar a experiência, para a gente discutir um pouquinho, antes do trabalho em grupo, esse entendimento. Porque muitas vezes a gente já faz um conceito, a gente já pratica, mas a gente não sabe, né? A questão de entender, eu já faço ciência cidadã? Será? Então a gente vai provocar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beleza, Léo, é contigo, vamos lá. Vamos lá. E Fernando já está chegando. Vem cá, Fernando, pode vir, pode ir. Aí, bora, rapaz. Para mim é um motivo de muita satisfação. Eu vou ser bem breve, porque a ideia, principalmente a partir de agora, como vocês viram, a ideia desse cisterna é uma primeira parte a gente falar mais e depois a gente escutar mais. Então, já foi inaugurado aqui com os três depoimentos. Agora vai vir o Fernando para falar mais sobre especificamente uma experiência, uma das várias experiências que ele tem. Então agora a gente está inaugurando uma fase dessa nossa tarde de escutar mais vocês do que falar. Só rapidamente, a ideia, até uma provocação que a Karina fez para a gente em determinado momento, era de como que a gente poderia aproximar mais. O Lab Conecta já está muito próximo, né? Já é um trabalho coletivo. Mas como que a gente poderia aproximar um pouco mais o Observatório Capixaba da Economia Criativa dos coletivos. E nesse sentido, a gente observa que, com essa mudança de perfil que o Robson falou, muitos de vocês já estão numa fase de captação de recursos que vocês vão precisar muito de dados, né? Então, na hora de elaborar o projeto, na hora de submeter nos organismos de financiamento, seja estadual, seja FAPES, ou mesmo, né, de outros estados ou internacional. A gente já tem aqui o exemplo do Jardel, né, que já tem ganho prêmios, enfim, internacionais. Então, assim como ele, eu acho que outros coletivos também. Então, vocês estão numa fase agora, grau de maturidade diferentes, mas que vocês já estão vislumbrando esses outros tipos de financiamento. E daí, os dados eles vão ser fundamentais. O Observatório Capixaba da Economia Criativa tem por propósito, né, o nosso grande diferencial é trabalhar uma ideia, um conceito de economia criativa de base comunitária. Então já existem outros observatórios no Brasil, mas nenhum deles trata especificamente dessa ideia de uma base comunitária, a partir dos coletivos. Então esse é o grande diferencial do Observatório Capixaba, aqui do Espírito Santo, o nosso observatório. E nesse sentido, a gente queria inaugurar uma fase agora, a gente está para propor uma nova etapa do observatório, uma etapa que a gente se aprofundasse um pouco mais nessa produção de dados, nessa produção coletiva de dados. Não a academia, o IFES, UFES ou qualquer que seja a academia, simplesmente fornecer os dados, mas uma produção coletiva. E daí, muitos de vocês eventualmente já praticam, assim como eu sei que o Fernando pratica, a ideia de ciência cidadã, que nada mais é do que uma produção coletiva de dados. Então, a partir dos dados, a partir da produção dos coletivos, da própria base, a partir de métodos cientificamente comprovados, enfim, validados, legitimados, que a gente pudesse empreitar essa tarefa de produzir coletivos de dados a partir das necessidades de vocês. Então, a segunda parte agora, depois o Robson vai falar, mas quais seriam as necessidades de dados que vocês têm? Muitos de vocês já têm, inclusive já produzem. Então, a segunda parte, de fato, é fazer esse compartilhamento de experiências para que a gente possa trabalhar essa ideia de produção de dados coletivos a partir do conhecimento, a partir da base de vocês, para que esses dados sejam utilizados por vocês mesmos, eventualmente para captar recursos ou para tensionar políticas públicas. A experiência do Fernando, ele vai falar como que ele está utilizando os dados produzidos em Jesus de Nazaré para tensionar políticas públicas na Câmara Municipal, enfim, outros espaços, outros locos de disputas políticas. Então a ideia, o convite é esse, mas o convite vai ser feito pelo próprio Fernando
a partir da experiência dele. Fernando fez aniversário recentemente, uma semana atrás, né? Então, assim, eu tenho o grande prazer... Obrigado. O grande prazer de falar que eu sou amigo desse camarada há 9 anos, desde 2016, quando eu tive a primeira oportunidade de Jesus de Nazaré, e desde lá eu colo sempre com as experiências dele, sempre, enfim, ele me presenteia como me presenteou na última sexta-feira com um passeio de caiaque mostrando outras nuances da cidade de Vitória, né? Outros barulhos, né? Barulhos de pássaros, enfim. Então a experiência desse camarada é muito, assim como a experiência de vários outros de vocês aqui, certamente. Mas hoje eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa falar da Jesus de Nazaré. Valeu. Boa tarde. Aqui já dá. Oi. Coração, bumbum, né? Eu sou Fernando Martins, guia de turismo, sou nascido e criado na comunidade de Jesus de Nazaré, aqui na Ilha de Vitória. Hoje eu ainda trabalho como um agente penitenciário, eu trabalho desde 2012 em uma unidade prisional aqui do estado, e a gente desenvolve um projeto de turismo de base comunitária, um braço do turismo de base comunitária, lá em Jesus de Nazaré, que começou aí em 2012, 2013, teve um avanço maior nos trabalhos de pesquisa fora do estado do Espírito Santo, porque se a gente for falar de turismo de base comunitária aqui na nossa região, a gente vai falar dos quilombolas em Cachoeiro, a gente vai falar dos índios em Aracruz, mas uma comunidade que tem o turismo, que caminha com o turismo dentro de uma comunidade, conta a sua história, mostra a sua área paisagística, mostra a sua gastronomia, mostra a sua cultura, a arte local. A gente começou esse trabalho lá em 2013, né? Assim, carreira solo, porque a gente tinha começado com a associação de moradores e depois a gente começou a fazer as pesquisas sozinho com as comunidades do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro. E aí, a partir de 2016, né, eu conheci o Leonardo, o Léo Bis. O Léo só falta comprar uma casa em Jesus de Nazaré, né? Acho que ele já fez comigo aí, desde essa época, acho que uns 20 a 25 tours. E esse de caiaque ontem foi o primeiro de muitos, que dia 24 já tem uma agendada aí, né? Com a galera do Acelerados. Inclusive aqui só deu Acelerados hoje aqui, né? Caramba. E aí, desde então, a gente toda vez que chega pessoas para fazer o tour com a gente, não sabia desse cantinho do Espírito Santo, não sabia desse cantinho da Ilha de Vitória. Por quê? É o único morro que tem uma praia, duas praias, que tem todo mundo quando fala em restaurante do Bigode, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é uma referência. Hoje nós temos as torres iluminadas, que também é uma referência, né? Você passa na terceira ponte, as torres hoje estão rosa. Você passa na segunda ponte, então a nossa comunidade ela virou uma referência. E aí, um dos dados importantes que eu apresento hoje, né? Hoje eu não vim com nada. Eu fiquei sabendo ontem que eu ia estar aqui, tipo assim, não sei. Aí hoje, na aula de manhã, aqui à tarde, né? O Jardel até falou, não sabia que você ia estar aqui. Eu falei, caraca, nem eu, cara. E eu tô só acumulando aí uma dívida com o pessoal que tá me esperando lá em Vila Velha agora. E aí, se a gente pegar aí os dados a internet, o Google, de 2017, 2018, e colocasse lá... Fez ontem. Top. Se a gente colocasse lá em 2017, 2018, aí eu acho que 2019, colocasse lá no Google, bairro Jesus de Nazaré, com TH no final, porque muita gente coloca bairro Jesus de Nazaré com E, dá em outra localidade, mas bairro Jesus de Nazaré com TH no final, ia dar lá tráfico de droga, homicídio, violência, apreensão de drogas, enfim, só coisas negativas que a mídia já, do dia a dia, já consegue fazer esse tipo de coisa, de manhã, de tarde, de noite, entre 2, 3 dias seguidos. E aí hoje, se você for lá no Google e colocar lá bairro Jesus de Nazaré, com TH no final, aí você vai começar a ver paisagismo, comunidade se prepara para receber turista, restaurante, gastronomia, arte, enfim. Então, houve uma certa mudança a partir do momento que a gente começou a mostrar
que nós temos uma potencialidade dentro de comunidades como Jesus de Nazaré. E eu estou falando da Ilha de Vitória num todo, eu estou falando de comunidades em Viana, estou falando de comunidades em Vila Velha, em Cariacica. Nós temos várias comunidades com grandes potencialidades. Aí, e eu acho que o Léo até chegou a fazer com o Miqueias, que encontramos ali por um acaso hoje. O pessoal, Fernando, você tem que ir lá no Miqueias conhecer o tour em Flechal. Eu falei, gente, como que é um tour em Flechal? Aí Flechal, aquela baixada, mas tem. E aí o Miqueias criou um tour de painel. Ele grafitou nas ruas e cada painel daquele tem um aluno dele, um morador, que conta a história daquele painel. Cara, brilhante. Você chegou aí comigo, né, Léo? Chegamos a fazer esse tour. Então, cada comunidade, igual a Jesus de Nazaré, como Jesus de Nazaré, que tem essa potencialidade. Um outro dado que eu vim descobrir nos acelerados, que era um dado, né? A gente está estudando aí com o pessoal do Ato Futuro. Em 2018, nós fizemos uma limpeza na praia da Castanheira, Praia da Sereia Preta, ou Praia do Mapa, que nós temos lá. Em 2018, a gente conseguiu recolher mais ou menos, segundo a prefeitura, 2 toneladas de resíduos. Tanque de combustível de embarcação, resto de embarcação, geladeira. E ontem, por exemplo, até lembrei disso, que a gente foi fazer um passeio de caiaque lá na prainha de Inhoá. Aí na prainha de Inhoá a gente achou uma televisão, né? Quando a gente chegou lá perto da saída do rio Aribiri, paramos na prainha, outra televisão. Então, tipo, essas coisas vêm saindo pelo mar dos rios, desemboca nos rios e vai parando aonde? Nessas comunidades ao redor. E então, em 2018, a gente fez uma limpeza, inclusive esse ano a gente está preparando junto com o pessoal do Lixo Zero, dia 18, mais uma ação dessa. Quase 2 toneladas ou mais de resíduos retirados da beira dessas praias que temos lá, dessa comunidade. E aí, em 2023, que a gente participou de da última que eu participei, como Turno Morro, no dia que a gente fez, em 2018, a gente fez o Nico, que é o nosso artista local, ele fez um mosaico de uma tartaruga. Então, com todo aquele resíduo, né? Caiu na rede aí, todo mundo falou. E em 2023, não foi difícil fazer esse mosaico em 2018. Em 2023 já foi mais difícil. Por quê? Porque a gente pegava os alunos que estavam com a gente, entra nesse beco, vê se você acha sacos de lixo pendurado nos muros e traz para completar o mosaico. Então houve uma diferença e aí eu descobri, foi um dado, que em 2018 a gente recolheu uma quantidade de resíduo e em 2023 menor ainda. Então, esse ano a gente vai fazer de novo. A gente está programando aí para o mês agora de dia 18 e é um dado que a gente sempre coloca. E aí, Turno Morro, e eu, todo mundo conhece Turno Morro, mas as pessoas que iam lá, não sabia que tinha o Turno Morro. Aí a gente tem um certo problema com... Chegando numa certa quantidade, o pessoal ia lá e a gente não consegue recuperar. Aí o segundo, a mesma coisa, a gente não consegue. Aí a gente fez agora o último com total segurança que um empresário colocou pra gente, Turno Morro, tudo junto, né? Turno Morro oficial, que a gente colocou, a gente começou a pensar, as pessoas não conhecem a gente, o que a gente tem que fazer? A própria comunidade, algumas pessoas cobravam a gente, porque como é o Turno Morro, o que é o Turno Morro? E aí eu comecei a fazer uma capacitação no SENAC, Agente de Informações Turísticas. É um curso que existe no SENAC, mas eu terminei de me informar e aonde que eu vou trabalhar como um agente de informação turística dentro da cidade de Vitória? A gente não tem. Alguém conhece um ponto de informações turísticas na Ilha de Vitória? Não temos, mas a gente fez o curso. E aí, na conclusão de curso, a gente tinha que apresentar alguma coisa, o que vocês aprenderam, curso de... Aí eu pensei com uma professora, eu quero fazer uma pesquisa na minha comunidade. Quem é o turista que vem em Jesus de Nazaré? Porque se você for lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mais lotado está. Então, quem são essas pessoas? Da onde vêm? Aí sentamos com a professora, expliquei para ela, eu falei, poxa, mas depois eu quero fazer uma pesquisa. O que o morador da comunidade de Jesus de Nazaré pensa sobre o turismo que acontece na comunidade dele? O que ele quer? O que ele não quer? O que ele precisa? E aí a gente fez então uma pesquisa dentro da nossa comunidade para a realização desse curso. Entrevistamos 380 pessoas, né?
entre turistas. Uma coisa que foi, as pessoas ficavam, toda vez que a gente ia debater, mas essa pergunta tem que ser assim. Mas essa pergunta tem que ser assim, a gente não tem um exemplo aqui na nossa região de alguma comunidade que fez uma pesquisa sobre o turismo de comunidade. E aí a gente ficou assim, e aí eu fui para o Favela do Rio de Janeiro. Cara, quem faz essa pesquisa aí? O que a gente precisa fazer? O que tem que... Porque foi tudo muito rápido. A gente, tipo, hoje a gente estava falando sobre isso no curso. Dia 3 vocês têm que fazer isso e isso. Caramba, e agora? A mesma coisa aconteceu com a gente. Cara, vamos fazer essa pesquisa? Tanto que foi uma correria tão grande porque todos os 10 alunos que estavam lá teve que entrar nessa pesquisa. Foi dividido, enfim. Então, com o turista, a gente descobriu que a maioria são da Grande Vitória. E cada vez que chega pessoas da Grande Vitória lá, quando chega na beira do mar, não conhecia e ficou sabendo através de quem? Aí a pesquisa mostrou que foi através de amigos ou pela rede social. Da onde, como que você vem? Hoje, né, a gente não tem uma acessibilidade maior de veículos porque o espaço é muito pequeno. A maioria vem de carro ainda, né? E a outra vem através de aplicativo. Pessoas de fora, a maioria dessas pessoas vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e assim sucessivamente. E aí teve até um vídeo esses dias, né? A gente estava fazendo a pesquisa de um americano e uma canadense conversando com um morador. E bombou na rede social. E eu falei, gente, a gente tem que pesquisar quantos gringos vêm na nossa comunidade. E aí eu fui perguntar, eu não fiz porque a gente já estava desenvolvendo. Eu fui perguntar para um dos estabelecimentos, quantos gringos vocês recebem aqui por semana? Aqui eu já vi, numa semana, uns 15. E aí, no deles lá, uns 5. Então, olha só a quantidade de quem que sabe disso. Então, a gente juntou essa turma de alunos e fez essa pesquisa. A gente teve uma participação com o pessoal da Centur, que eu esqueci o nome, Rafael, que nos ajudou, nos indicou como que ia fazer esse trabalho, quantas pessoas precisavam ser feitas, com quantas pessoas precisavam ser feitas. E o tempo era muito curto e nós conseguimos, porém, somos a primeira comunidade que trabalha com turismo a ter esses dados, né? Fomos perguntar ao morador, cara, eu fiquei assim impressionado com duas coisas. Na nossa comunidade tem um casarão da década de 50, né, construído no governo do João de Santos Neves, que hoje a Associação de Moradores tem um projeto com a Prefeitura de Vitória para demolir esse casarão. E eu era o único que martelava nessa coisa assim, cara, tem que ser criado um casarão da cultura, um museu da comunidade. E aí eu cansei de ficar batendo, aí foi fazer a pesquisa. E o que vocês acham que tem que mudar? Tinha que fazer um posto de informações turísticas. Foi a quarta, como é que eu posso dizer? Isso, ficou em quarto lugar no índice. E a maioria dos moradores e visitantes diziam assim, tem que ser naquele casarão. Então quem é que quer que destrói aquele casarão? É o morador? Não, tem um meio político envolvido que não, tem que demolir porque obra hoje em dia é o que dá, enfim, volta para essa galera. E aí, a outra impressão que eu fiquei, assim, morador que não sabia que existia o Turno Morro. Eu falei, caramba, cara, como é isso? Então nós temos uma comunidade Jesus de Nazaré cadastrada pelo posto de saúde, 3.700 moradores. Nós trabalhamos com a ideia, 3.500, trabalhamos com a ideia que deve ter 4.000 ou 4.500 moradores, porque muitos não são cadastrados. E aí eu falei, caraca, nem todo mundo conhece a gente? Como que é isso? Então, aí outra parada que também caiu na nossa pesquisa, que o morador falou, por que ele não faz um tour aqui, desse lado? Então, você tem as torres, né, Jesus Nazaré, você tem uma entrada pela Excelsa, pela estação da Excelsa, você tem a estrada pela Cibrazen, que é a antiga Cobal e Horto Mercado, você tem a entrada pelo mar, você tem a entrada principal. Então, o nosso roteiro hoje é na entrada principal. E as pessoas perguntam, por que ele não faz o tour por aqui? E aí, nessas pesquisas também foram perguntados o que você queria fazer, como você se colocaria trabalhando no meio turístico? Precisamos de capacitação. Então, tudo isso tem envolvido
nessa pesquisa que a gente fez, e algumas coisas nos surpreendeu e está mudando a nossa forma de trabalhar, porque até então o Turno Morro é turista, artista, gastronomia, paisagismo, e você quer envolver o morador, mas o morador não tem nada que faça com que ele se envolva. Então agora sim, já que nós temos essas pessoas interessadas, galera, vamos começar a trabalhar, vamos começar a colocar seu artesanato aqui. Tinha uma lojinha lá na entrada da nossa comunidade com 12 artesãos. 12 artesãos que não teve um desenvolvimento, acho que funcionou por 2 ou 3 anos. E todos eles são de Jesus de Nazaré. Hoje, se você for no restaurante daquele lá, você vai percorrer o caminho todinho e não vai achar um artesanato. A potencialidade é tanta que eles estão escondidos lá entre eles, dentro da comunidade. E a pesquisa também mostra esses dados. Não tem nada para levar, como que... Enfim. Então, se a gente fosse esperar pelo poder público para a gente fazer essa pesquisa, se a gente fosse esperar chegar a alguma empresa, que é muito difícil, para a gente fazer uma pesquisa como essa, a gente não ia conseguir, e aí a gente conseguiu através de estudos, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, eu fiquei agora 10 dias em agosto, visitando as favelas, Complexo Tamaré, como que é isso aqui? Vidigal, como que é isso aqui? Rocinha, como que é isso? Santa Marta, e Babilônia, Chapéu-Mangueira. E aí eu fui vendo as diferenças e as potencialidades que existem, e aí eu comparo com as nossas diferenças e potencialidades que existem na nossa comunidade. Nós não perdemos para ninguém lá no Rio de Janeiro. Nós temos também uma gigantesca potencialidade que não é trabalhada pelo poder público. E aí, com essa pesquisa, a gente apresentou para um vereador aqui de Vitória. Se eu não me engano, é dia 15, a gente vai ter um momento de fala, que eu perguntei quanto tempo de fala a gente vai ter. Falei, nossa, eu vou falar pra caramba, cara, eu tenho que ver o que eu vou falar. 10 minutos, Fernando, para você falar. Falei, caraca. Então vamos falar 10 minutos para eles o que é o turismo de base comunitária, o que é o turismo local, o que é o turismo de experiência e a potencialidade que existe, e mostrar para eles os dados que existem hoje dentro da nossa comunidade para servir de exemplo para outras comunidades. Qual outra comunidade que trabalha turismo, que faz turismo? Jaburu e São Benedito. Que eu fui com os caras, dei uma capacitação, participei das capacitações lá de condutores, porque eles não têm guias de turismo local ainda, não tem. E algumas comunidades aqui em Vitória existem guias de turismo formados. Mas o que falta para esses guias de turismo formados começar esse trabalho de turismo de base comunitária? Incentivo, poder público cair para cima. Quem é você? O Sebrae chamou a gente agora para conversar. O que é esse turismo? Como que é esse turismo? É uma única... eu e a Drica fizemos uma parceria, o Viana Tour, com as crianças que ela trabalha lá em Viana com o turismo lá na comunidade dela. E aí esse trabalho foi visto pelo pessoal da Embratur. E aí a mulher falou lá, de todos os lugares do Brasil, a gente tem, no mapa do Brasil de turismo de base comunitária, a gente tem todos os lugares. O Espírito Santo é o único que não tem um turismo de base comunitária mapeado. O que está faltando, gente? Nós temos. O que está faltando? Mostrar. Então, nós vamos mostrar em dados aí para o pessoal da Prefeitura. Vamos começar com a Câmara Municipal de Vitória. Vamos começar a mostrar esses dados para que aí começamos a ter mais potencialidade, que já existe, para essas pessoas enxergar que tem que fazer mais trabalho em cima disso aí. Beleza, meu rei? Compartilhar um pouco do que discutiram. Tá bom? Representando os outros coletivos que estavam junto. E esse objetivo, o momento agora é o quê? Olhar para frente, né? Como que a gente aperfeiçoa o lado conecta, como que a gente pode pensar outras... O grupo ficou com os coletivos Acabo, Macuá, Estúdio Lab e Bicho de Sete Cabeças. Crias 3D, né? E o coletivo Formático. Sobre as potencialidades que a gente colocou, assim, pessoas são... A gente faz coisas para as pessoas, todas as ações são voltadas para as pessoas, então entendemos que a primeira potencialidade somos nós, né? Depois a gente tem questão dos insumos reaproveitáveis, material reciclado, essas coisas. A geografia das comunidades também, porque cada geografia vai acabar determinando, né, qual a potência que vai nascer ali, como o exemplo que foi trazido para cá hoje. O Vale do Mulembá, as Paneleiras, Fonte Grande, né? São exemplos de lugares, né? Outra potência também é a proximidade das pessoas, é a conexão, porque a gente está dentro de um território, a gente querendo ou não conhece aquele lugar onde a gente mora, conhece as pessoas, né? Imagina que conhece as pessoas.
Então essa proximidade, essa conexão, isso facilita, isso é uma potência para a gente. E também a economia circular do território, né? Os saberes, os fazeres, as manifestações, tudo isso são potências que a gente junta, tudo tenta juntar, né? A ideia é tentar juntar, trazer para junto da gente. As dificuldades, né? Também, né? Nessa ideia das pessoas, é justamente agregar as pessoas, é tornar essa sensibilização mais comum possível, porque uma coisa vou usar uma palavra aqui, que é a formação de lideranças, querendo ou não, de uma certa maneira a gente é uma liderança no lugar onde a gente está, exercendo as coisas. E a gente espera ou imagina que todas as pessoas entendessem isso que a gente está querendo. Só que isso não é tão simples. Como a gente está nas ações, a gente percebe, né? Lá o exemplo do Casa Raiz, por exemplo, que é um coletivo também que faz parte. Quando a gente sai na rua fazendo um cortejo, a vizinhança sai na janela, filma, acha legal, engraçado. Mas quando a gente está no Casa Raiz, por exemplo, o vizinho do lado já chama de silêncio. Então, tipo assim, tem uma coisa que a gente está tentando também se entender, né? O processo os 3 anos que a gente está nessa vivência, a gente sabe que também a manifestação cultural, dependendo do nível que você trabalhe, ela incomoda, né? Partidos políticos, né? Transformações, né? Da cultura ali, dependendo da cultura que você trabalha, né? Tambores, por exemplo, quem é da igreja já olha com um olhar estranho, então você vai sendo podado de várias maneiras. Então, esse agregar as pessoas, a sensibilização é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, né? De encantar. Então, uma dificuldade é a carência de formação de lideranças, né? Eu lembro que o governo já teve um programa chamado Rede Cultura Jovem, que era mó interessante, que ele oferecia justamente formação para essa galera que já desenvolvia um trabalho nas comunidades. Que eu acho que hoje, né, para nossa felicidade, vocês estão fazendo algo parecido, né? De trazendo essas possibilidades. De transformar a vontade, né, de mudança em público. Tudo que a gente está falando, essa dificuldade por mais que a gente tenha um curso, corra atrás, faça um monte de coisa, mas transformar tudo isso em público, né, durante as nossas oficinas, a elaboração de projetos, né, para a gente, foi uma das que deu mais público, assim, inclusive, né? A gente sempre fala disso. O artista, ele quer buscar, tipo, de repente, uma fonte de financiamento, mas muitas vezes estudar para isso, eu não mude, como a gente brinca lá, né? Então, não quer muito passar sobre esse processo, mesmo quando a gente, às vezes, incentiva, que a gente gosta de trabalhar nos projetos com incentivo de bolsa, ainda que seja ali uma onça ali, mas a gente tenta de alguma forma, mas mesmo assim as pessoas mas depois procuram, poxa, podia ter tal coisa, então teve, mas cadê você, né? Foi isso. E aí também, nessa dificuldade, sentimento de pertencimento ao território, né? Aos projetos desenvolvidos pelo agente cultural, aquela coisa também, às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Então também muitas vezes a gente acaba passando por essa dificuldade. Quanto ao acesso dos dados, né? Acesso aos dados, a compreensão do que sejam os dados, né? A falta de hábito para coletá-los antes, durante e depois das ações, né? E também o fato de consultar esses dados, que muitas vezes, ou até aqui, a gente tem feito porque a gente quer fazer, aquela frase que sempre vem com todo mundo quando começa, pelo amor, né? Você faz porque você quer ver uma mudança, uma transformação. Mas mesmo assim, muitas das vezes essa mudança, esse amor não é reconhecido, né, por essa comunidade. Então essa questão dos dados foi curtinho para a gente, porque a gente está de fato ainda aprendendo a lidar, pelo menos para nós, com essa questão dos dados, embora alguns do nosso coletivo não tenha tanto a necessidade desses dados. Quanto ao Lab Conecta, essas melhorias aí, uma das primeiras coisas foi uma reanálise dos valores das horas-aula, do trabalho, né? A gente teve que começar investindo no projeto para depois ter um retorno, assim. Então isso querendo ou não, ainda bem que a gente tem, esse amor que move, a nossa conta, mas assim, então, olha aí, chefe. Fica a dica, hein? Pegou? Aí essa questão do edital, né, de tornar ele mais fácil, ele mais acessível, mais popular, de uma forma mais facilitada, né? O recurso liberado antes das oficinas, né, como eu falei, e quem sabe também o encontro desses coletivos, né, como está acontecendo aqui, não deixa de ser um encontro, né, talvez com as artes, pensando algum dia num local que pudesse, né, ter esse momento de coletividade dos coletivos. Levantamento de dados, né? A gente, claro que quer, com certeza, né? Afinal de contas, a gente está aqui, está entendendo esse processo agora e está aprendendo que tudo que a gente faz gera um dado. Desde uma foto que a gente tira,
de uma oficina, ele é um dado. Ó, naquele dia tinha 15 pessoas na foto. Não, fiz uma foto no drone, deu mais de 4 ou 7. Então, por aí. A questão de dados culturais, né? A questão também da saúde, dados ambientais, sociais, trabalho e renda, né? A gente achava que do início não precisava de dados para o desenvolvimento das ações, né? Mas hoje a gente vê que esses dados eles ajudam a transformar, como o Turno Morro falou, que vai ter um encontro com o legislativo, né? Isso de repente vira lei que todos os bairros, ou os bairros o movimento cultural, tenham um guia turístico, né? Então esse amor de vontade de mudança, depois para uma formação, né, o conhecimento desses dados está transformando numa ação que pode virar lei. Então isso de repente é muito interessante. Bom, o resultado das ações, esse acompanhamento, como a gente faz? Inicialmente era só nas redes sociais mesmo, ou para a gente, né, depois passou nos eventos. Não, já é o 2º ano do Múltiplos Olhares que a gente está fazendo, então ano passado foram 20 pessoas, esse ano aumentou mais um. Então, os quadros foram assim, esse ano está sendo assado. Então, durante os eventos também a gente faz esse monitoramento, né? Assim, inconscientemente, ou pensando neles agora, né? A questão da oralidade também, porque a gente acaba conversando, isso aí é fato, para todo ser humano. Olha, a gente fez tal coisa, aconteceu, então legal, no próximo eu vou. Né? A lista de presença, que a gente acaba fazendo também, que depois isso, né, como nos editais, você tem que ter uma lista de presença para confirmar que as pessoas estiveram, né, no evento. Né, às vezes da forma escrita, como vai para as redes, né, vai para o site, as fotos, relatórios também. Nesse relatório também a gente acaba tendo, depois que você vai fazendo um relatório, né, a gente teve o exemplo lá da Casa Raiz, que o Eric foi fazer o relatório, ele foi ver quanto de coisas já tinham acontecido nesse processo, porque muitas vezes você tá fazendo, mas nunca, né, não lembrei, comecei em 2021, até hoje eu nunca me liguei nessa parada de fotos, dos dados. Então hoje a gente está entendendo que isso é necessário, né? Estamos entendendo agora a importância do monitoramento das ações. E aí é isso. Se o grupo quiser acrescentar mais alguma coisa, mais gratidão, parabéns. Paulo, valeu. Vou passar então aqui, como a gente combinou no início, é o momento da escuta. Então a gente vai passando para os grupos para falar. A Batalha do Castelo, o coletivo Flux que Conectam e o coletivo Espaço da Cheirosa. E para finalizar, a Biblioteca Livre de Aracruz, que é da nossa amiga ali. Bom, sobre potencialidades, né? O que a gente acredita como preceito? Que a gente cria essa construção de um espaço bottom-up, que é algo de baixo para cima, diferentemente de uma gestão que a gente tem, que é de cima para baixo, como mencionado aqui. Então a gente rompe essa estrutura com essa ação e base do coletivo. Acho que esse é o primórdio de qualquer ação que a gente faça. E com isso gera transformação, né, através do conhecimento. Também valorizamos o território com esse sentimento de entregar para as pessoas o pertencimento, porque a gente acredita que o pertencimento é feito quando você se constrói espaço com as pessoas que vivem no local, e isso gera pertencimento e identidade. Então isso é uma base que a gente tem como premissa. Para além disso, a gente cria rede de apoio de saberes, né? Isso é muito importante. Esse edital deles é até legal que, para além do Lab Connect, eles colocam essa rede compartilhada de saberes. Eu acho que essa é a premissa de transformar espaço. E também com o coletivo, né, de modo potencial, a gente tem essa base multiplicadora, que o que a gente quer é transformar pessoas em agentes multiplicadores que vão replicar o bem que a gente está repassando de modo formativo ou de modo prático que a gente tem na sociedade. Sobre a dificuldade, a gente colocou aqui a parte de sustentabilidade financeira, literalmente de efetivar uma ação. Também colocamos que, por vezes, tem essa falta de conexão entre pessoas que também estão construindo para o bem no território. Então, se a gente é potente, cada um fazendo, seria ainda mais se tivesse uma conexão e união entre cada pessoa que está contribuindo para transformar o bairro. Também falta, por vezes, assessoria para a captação de recursos, né? E isso também está atrelado à falta de informação e uma linguagem adequada e acessível do edital, para além de editais padrões que a gente tem de modelo Secult e também de cultura a nível municipal. Então a gente também quer ter um acesso direto a outros níveis de editais que a gente pode, e emendas também que a gente pode submeter um projeto para ir efetivar uma ação conjunta. Então falta também estímulo, né, da comunidade por vez. A gente tem uma falta de, que até estrutural, a gente entende, isso é estrutural. Então a falta de procura de alguns participantes ou de querer participar é algo estrutural que a gente vê, né? Mas a gente busca quebrar esse paradigma pouco a pouco, mas isso acontece nas nossas ações de coletivo.
E também o que a gente vê, né, é a parte de desvalorização da comunidade, que por vezes tem, mas a gente busca contribuir para melhorar isso com as ações do coletivo. A parte sobre dados, sobre ser crítico ou não, a gente literalmente define como crítico, né, esse acesso, porque tem literalmente a ausência de acesso a dados, justamente no que tange a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O coletivo, por vezes, não trabalha com dados qualitativos, o recurso geralmente é mínimo para produzir, fornecer e estruturar e exibir os dados que a gente precisa. E também falta essa formação a nível de equidade de acesso, de importância desses dados para além das ações que a gente faz. Agora minha colega vai continuar os outros pontos. Gente, então, a próxima é a mobilização, né, dos territórios para participar. Remunerar agora é do edital. É do edital Lab Conecta, né? Com todo respeito, hein, gente? Remunerar as etapas de pré-produção, produção e pós-produção, porque a gente entende que o planejamento também é uma questão ali de trabalho, porque você está dedicando hora, conhecimento e tudo mais, né? Recursos que sustentam pessoas, recursos humanos, né? Recursos também para alimentação. A gente precisa também de recursos para outros serviços como design, fly, transporte. E aí, para outra questão que nós vamos, aí sim é para falar se a gente participa, né, do questionário. A gente sim, estamos dispostos, só que precisamos de tempo, de metodologia, de pesquisa, de conhecimento. E a última é sobre relação aos resultados, né, dos nossos coletivos. A gente faz sim, a gente tem esses resultados, só que a gente faz por meio de áudio, de vídeo, de relatório, entrevistas, forms, redes sociais, quando a gente publica ali, hoje aconteceu o evento tal, né? A gente faz por vídeos no meio da jornada de ensino e aprendizado. Durante ali a sua oficina, você faz ali uns vídeos, aí depois chega, você mostra para aquelas alunas como que foi do início até o fim, e isso é muito legal, né? E aí também tem pessoas dentro do nosso grupo que trabalha também com mural de fotos, né? Que aí durante todo o processo elas fazem fotos e depois faz ali uma exposição dessas fotos. Isso também a gente entende como resultado de produto, né? Só para continuar, a gente teve uma questão legal, que eu trabalho com o público da pessoa idosa e da juventude. E um dos projetos pilotos que a gente teve junto com o Lab Conecta foi o nome Encontros, que é conectando a comunidade. E ao final de cada encontro a gente mostrou um vídeo da trajetória deles. E todo mundo começou a chorar, as pessoas idosas, os jovens também, porque eles puderam se ver, geralmente não são escutados, né, mas puderam ser escutados e se ver ao final dessa jornada que eles trabalharam de escuta, né, e pôde aportar para eles essa ideia, esse sentimento de pertencimento, de sentimento afetivo que por vezes não tem. Então é algo muito importante, conforme a Drica externou. Em resumo, é isso que a gente conclui, beleza? Ketlo, tá? Coletivo História Viva. O nosso grupo se reuniu, foi o coletivo Lacarte, coletivo Casa da Escada, coletivo Conscientiza Piapitangui, coletivo ECAB e o coletivo História Viva. A gente iniciou respondendo o seguinte: primeira pergunta, né, sobre a questão das potencialidades. A educação ambiental, principalmente voltada aí para a questão de águas e resíduos sólidos, né? Uma das potencialidades é a valorização da identidade, da memória, o resgate à arte ancestral, né? Territorialidade e comunicação. Articulação como tradição e inovação, turismo como vetor de desenvolvimento econômico. Então essas foram algumas das potencialidades que nós listamos aqui, que pode contribuir para fortalecer os coletivos. Número 2, aí são as dificuldades, né? As principais dificuldades: falta de engajamento, de envolvimento
da equipe, a ausência de recursos, isso é fundamental, né? Sem recurso não é difícil desenvolver atividade. Se você tem 10% dos... Se você tem... a gente tem, né? A criatividade, a gente tem o empenho, a gente tem o amor, né? A paixão. Mesmo assim, a gente consegue desenvolver 10% das atividades. Se tiver um aporte de recurso, chega a 80%, né? Das atividades que a gente se propõe. Então, a ausência de recurso é uma das dificuldades. As condições materiais para o aprimoramento do coletivo e o acesso ao território, né? Então, o acesso ao território também enquanto uma das dificuldades. Compilar todos os dados de informação e representatividade e transformar em uma linguagem acessível. A gente entende também como uma das dificuldades a necessidade de compilar esses dados, né, e deixar esses dados acessíveis. 3. Questionamento do 3 é: quais as sugestões de melhoria nos editais do LabCorp? Sugestões. Não, 3 é outra coisa. O acesso de dados dos territórios e as dificuldades. E a dificuldade crítica, né? Então, sem dúvida, muitos são inexistentes, que implicam, que impedem o contato com os meios, e as faltas de dados faz com que os coletivos busquem obtê-los, né? Esses dados. Quando existem os dados, possuem dificuldade para acessar. Então, essa seria a nossa resposta da 3. Aí sim, agora 4. Sugestões para o LabConnect. Aumentar o número de horas das oficinas, verificar de que forma flexibilizar essas horas, as horas das oficinas, né? A ausência de espaço, então ver de que forma facilitar parcerias, né, para contribuir a ter acesso a outros espaços ou mesmo os espaços necessários para o desenvolvimento das oficinas, né? Método e escolha de horas para acesso a esse espaço, né? Também a resposta da 4. Mais editais, modelos de relatório. É importante ter modelos de relatório, né? Não só modelo, acho que tinha que ter modelo para tudo, né? Prestação de conta, modelo, né? Os modelos, o modelinho contribui, né? Modelinho de projeto, né? Contribui para que os editais sejam mais acessíveis, né, aos coletivos. Conexão entre os coletivos, então esse evento aqui, eventos como esse, contribui, né, para que a gente possa ter mais acesso aos editais. As formações para elaboração de projeto é importante também. Aliás, eu inclusive posso contribuir bastante nisso, eu já fiz formação nesse sentido. Estou até me propondo aí na Casa das Raízes para a gente fazer uma formação lá de elaboração de edital, já conversei com o colega. Adequar o valor de hora-aula para ajustar a qualificação dos formandos, dos formadores, que foi afetado, principalmente porque foi ofertado para o coletivo Piapitangui, porém os demais coletivos não tiveram o mesmo acesso. Não é isso? Cadê o coletivo Piapitangui? Acho que já foi. Já foi, né? Porque eles poderiam contribuir melhor com essa informação aqui. Cadê a Gabi? A Gabi. É isso mesmo, Gabi, que eu falei aqui, tá certo? Tá corretinho? É isso mesmo. Do coletivo Piapitangui. Então, suporte básico, como, por exemplo, Word, Excel e IA, suporte administrativo, contábil e jurídico, contribuindo, inclusive, para a regularização dos coletivos. Regularização dos coletivos
botar os coletivos no cartório, né? Colocar os coletivos no cartório dá acesso a outros editais, né? Editais do governo do estado, editais do governo federal, enfim, entre outros. Isso aqui é fundamental, né, gente? O coletivo regularizado, né? Bota o coletivo em outro patamar. Aí é outro patamar. Enfim, resposta da número 6. 6? É isso? É isso, gente? Não, 5. Está disposto a mobilizar o território para participar do questionário conforme o caso do tour do morro? Sim. Que tipo de dados gostaria de levantar em seu território? Aí nós separamos por coletivo, né? Uma resposta por coletivo. Então, o coletivo Casa da Escada vai fazer o seguinte questionamento na eventual participação nesse tour, né? Quais espaços e agentes criativos? Então, esse seria um dos questionamentos levantados nesse tour. O coletivo La Carta Circo levantaria o seguinte questionamento: qual o acesso desta população, da população deste território, aos teatros e quais são as suas dificuldades? Então, quer saber que nível de acesso a população tem ao teatro, né? O coletivo Consciência Pia Pitangui quer identificar, né, tentar, né, identificar a forma de qualificar a consciência ambiental antes e depois dos eventos. É isso? O coletivo se ausentou, né? Mas é basicamente isso. Quer fazer tipo uma formação antes, né? Porque é uma das propostas do coletivo, da consciência Pia Pitangui. Ajuda. Que é essa coisa de tentar gerar métrica dessa conscientização ambiental antes e depois de ações de formação. Exatamente. Levantar questões sobre o uso de poças sépticas, questões de acesso à água potável, onde é que quer. Então, iria nessa ordem de consciência ambiental a partir de uma atuação ativa. Exatamente. Obrigado aí, o grupo, né? Gente, se eu me perder em alguma proposta, que me ajudem aí, por favor, hein? O coletivo ECAB, vai buscar identificar as diversidades étnico-culturais e suas inter-relações com o entorno, né? Tentar identificar a identidade, a relação étnica e cultural desses moradores. Então, essa é uma das dificuldades do coletivo ECAB que levantou no grupo. O coletivo História Viva quer levantar dados históricos, tá? Porque a busca mesmo é de registro da memória dos moradores daquela população. E, para finalizar, é isso, ou 6, né? 6. Em relação aos resultados das ações do coletivo, como vocês acompanham, monitoram, divulgam e apresentam os dados e suas ações? Bom, aí também é uma resposta individual de cada coletivo, né, penso eu. Então, o coletivo História Viva pensa da seguinte forma: o levantamento de dados, aí, principalmente no campo histórico, né, porque o História Viva ele busca fazer um registro da memória dos alunos egressos do IFES, né? Então a gente quer identificar se o ex-aluno do IFES se inseriu no mercado de trabalho, se ele desenvolve alguma atividade cultural, se ele desenvolve alguma atividade artística, se ele está envolvido em algum tipo de movimento, né? E a gente está querendo registrar um pouco dessas histórias. Fazer com que o ex-estudante do IFES conte um pouco da sua história, né? Então, como o nosso objetivo é esse, então o nosso grande desafio é o levantamento de dados, o registro de imagem, coleta de imagens, sons, áudio, pesquisa com a direção e pró-reitoria do IFES, né? O monitoramento e a avaliação é feita de forma cotidiana, né?
A divulgação dos trabalhos é sempre realizada por meio de internet, principalmente pelo Instagram. Tá? Então esse é um dos dados. Já os outros coletivos relatam o seguinte, que é relatório. O coletivo apresenta que uma das ações de monitorar e acompanhar a partir de relatórios do quantitativo, principalmente voltado às projeções de futuro e à identidade territorial. Então, são essas as nossas respostas aos questionamentos apresentados, tá bom, gente? Está acontecendo hoje no Hub ES+, aqui no Centro de Vitória, o 15º Cisterna. Hoje a pauta é discutir sobre a importância de formar redes na produção de dados no território. E hoje a gente teve uma participação muito interessante, né, dos coletivos, de várias partes do estado do Espírito Santo, que trazem suas experiências, suas metodologias e demonstram que a política pública deve valorizar o saber que é desenvolvido no território. Nós estamos aqui no 15º Cisterna, recebendo, acolhendo uma série de coletivos da Grande Vitória e de Aracruz. E esses coletivos estão falando um pouquinho para a gente das experiências deles com dados, ciência cidadã, como que tem sido a experiência deles dentro do Lab Conecta. E agora eles estão fazendo uma oficina, estão produzindo estão respondendo uma série de questões para ver como que eles podem contribuir com o Observatório Capixaba da Economia Criativa. E no final do dia a gente vai ter então um relato de como que a gente pode continuar produzindo coletivamente com esses nossos parceiros.